Vamos lá então, iniciar a segunda parte do nosso encontro, o tema Contos de Fadas. Os contos de fadas e suas origens. Há um significado mais profundo nos contos de fadas que me contaram na infância do que na verdade que a vida ensina. Schiller. Aqui uma linda imagem do conto da menina vendedora de fósforos, do Andersen. Pesquisadores afirmam que irmãos Grimm estavam certos ao apontar que histórias que popularizaram são mais antigas do que registros literários mais antigos. O antropólogo Jaime Terani, da Universidade de Durham, da Inglaterra, que trabalhou com a pesquisadora de folclore Sarah, da Universidade Nova de Lisboa, disse ter reunido evidências que mostram que os irmãos Grimm estavam certos. Segundo Terani, o conto João e o Pé de Feijão foi classificado em um grupo de histórias nomeado como O Menino que Roubou o Tesouro do Ogro e teve a origem identificada no período da divisão leste-oeste das línguas da família indo-europeia há mais de 5.000 anos. A análise também mostrou que a Bela e a Fera e o Anão Saltador têm cerca de 4.000 anos de idade. E a origem de uma história de folclore chamada O Ferreiro e o Diabo, sobre um ferreiro que vendia a alma em um pacto para ganhar superpoderes, foi estimada em 6.000 anos, na Idade do Bronze. Para nós, aqui uma observação, bem próximo à antiga Índia. É notável que essas histórias tenham sobrevivido sem ter sido escritas. Elas têm sido contadas antes de o inglês, francês ou italiano existirem e provavelmente eram narradas em uma língua indo-europeia extinta. Alguns tiveram suas origens muito antes até da mitologia clássica. Algumas aparecem em textos gregos e latinos, mas acredita-se que elas são de muito antes do surgimento dos primeiros registros nessas línguas. Essa pesquisa nós encontramos em revistas publicadas, tá? E se vocês colocarem o nome do Jaime ou da própria universidade, é muito tranquilo encontrar esse estudo e esse resultado incrível, né? Na clínica psicanalítica, destaca-se o crescente uso dos contos de fadas como instrumentos terapêuticos em oficinas na área da saúde e percebe-se uma congruência entre a narrativa dos contos de fada e a de histórias de vida. Entre os precursores na coleta dessas narrativas populares, os contos, encontra-se Perrault. Esse autor registrava as histórias com base em narrações populares, adaptava-as e as floreava conforme a necessidade da corte francesa da época, acrescentando proeminências e censurando detalhes da cultura pagã e da sexualidade humana. Seus contos, até mesmo as versões infantis, são recheados de uma mensagem moral explícita, normalmente colocada em apêndices, sob forma de versos.
Inúmeros contos foram registrados também pelos alemães Jacob Grimm e William Grimm, mais conhecidos como os irmãos Grimm. A diferença de Perrault registraram essas histórias nas versões originais, sem adaptações e lições de moral explícitas. Vejam a diferença, né? Enquanto Perrault fazia as adaptações e floreava e também censurava alguns detalhes por conta da corte francesa, a monarquia era bem exigente. Os Grimm, eles mantiveram as histórias originais, as versões originais. Então, hoje compreendemos por que eles são, de fato, os queridinhos, né, dos estudiosos e da pedagogia Waldorf. Entendemos que a manutenção da essência, as histórias como elas são, é uma possibilidade melhor de chegar no seu objetivo, né? Ao poeta dinamarquês Hans Christian Andersen é atribuído a autoria de aproximadamente 156 contos. Andersen criou uma narrativa destinada para o público infantil. Ao longo da história, destacaram-se também as importantes contribuições com os contos modernos, em detrimento dos clássicos editados na Europa do século XVII. No Brasil e em Portugal, os contos de fada, como são conhecidos hoje, surgiram no final do século XIX e sob o nome de Contos da Carochinha, somando aproximadamente 61 contos populares, passaram a ser denominados contos de fada somente no final do século XX. Eu não trouxe aqui, mas tem uma curiosidade que a Cinderela, o conto da Cinderela, que não é o da Disney, ele data de mais ou menos 6.000 anos atrás e foi encontrado, foi editado no Japão. Isso é uma curiosidade interessante, né? 6.000 anos atrás. E aqui, os contos de fadas à luz da antroposofia. Contos de fadas são inestimáveis para toda a sua vida. Eles apontam o caminho luminoso que terá que percorrer durante sua própria vida e dá a força para enfrentá-lo. Os contos de fadas são um legado inestimável do passado, que alimenta e protege a vida interior da criança. Rudolf Steiner. Há muitas coisas que fazem parecer ousadia falar justamente sobre a poesia dos contos de fada à luz da antroposofia. As fontes da alma humana, das quais jorra a verdadeira poesia dos contos de fada, os quais nos falam como se fossem algo mágico, originário de todos os séculos do desenvolvimento da humanidade, situam-se muito mais profundamente do que imaginamos, precisando ser buscados em tais profundezas da alma humana. Steiner afirma que as explicações, os comentários sobre a poesia destroem a imediata impressão estética, a imediata impressão de vida que a poesia deve provocar quando deixamos que ela atue em nós com uma simplicidade elementar. Não deveríamos admitir que as explicações sobre toda essa poesia infinitamente sutil e mágica que brota em forma de contos de fada, de fontes aparentemente tão profundas e impenetráveis, da índole do seu povo ou da índole de cada pessoa. Então, aqui é só uma observação que Steiner faz da gente
que a gente não deveria admitir as explicações, né, sobre a poesia, os comentários sobre contos de fada, e sim deixar ele fluir, porque ele vem muitas vezes de forma lúdica. E a gente ficar buscando a moral da história, a interpretação, e nada vai contribuir, tá? Muito pelo contrário. Destrói a imediata impressão estética, a impressão de vida, que a poesia deve provocar quando deixamos que ela atue com uma simplicidade elementar. As fontes, lá da onde brota, ó, as fontes da atmosfera e da poesia dos contos de fada situam-se mais profundamente do que os enredos das tragédias e outras obras de arte, onde defrontamos-nos com um círculo certamente mais limitado do humano. Já a atuação dos contos de fadas é justamente primordial e elementar, pertencendo aos efeitos inconscientes. Não é um círculo limitado da vivência humana, e sim algo que passa a ser comum a toda a humanidade. O que se expressa nos contos de fada está enraizado tão profundamente na alma que a pessoa o vivencia, seja ela uma criança, um adulto ou uma pessoa idosa. O conto de fadas é uma livre expressão imagética, muitas vezes até lúdica. O prazer estético, artístico do conto de fadas que a pessoa vivencia está muito longe do que ocorre na alma, lá nas profundezas do inconsciente, quando aquilo que o conto de fadas emana se une à alma humana. Na vida cotidiana, os processos que acontecem nas profundezas da alma vêm à tona apenas numa vivência onírica, silenciosa e muito fugaz para a consciência. Certos processos íntimos da alma, que são mostrados nas obras de arte, nas tragédias, são relativamente fáceis de enxergar em comparação com certos conflitos comuns à alma humana, dos quais a vida cotidiana não tem noção e pelos quais toda pessoa passa em qualquer idade. Por exemplo, todos os dias, no momento de acordar, quando a alma volta do mundo em que se encontrava inconscientemente durante o sono e mergulha de novo no corpo físico. Ocorre no fundo da alma uma luta com as forças gigantescas da natureza, com as quais nos defrontamos na vida exterior e que tomam posse do corpo. Emergir no meramente natural é um anseio da alma humana, que se cumpre a cada despertar. Contudo, a alma não se sente adequada perante as forças da natureza, às quais só nos sentimos dignos ao termos o consolo de existir em nós algo que nos supera e que, de certa forma, faz novamente de nós vencedores dessas forças naturais. Outra coisa que acontece no fundo da alma e pode ser captada sutilmente é aquela representada pelo momento de adormecer. O mundo espiritual sempre está presente e nós entramos inconscientemente nele quando mergulhamos no sono. E ocorre na alma uma vivência puramente espiritual, do adormecer até o despertar. Com a sensação de sua interioridade
A alma sente os apêndices do mundo sensorial, que precisa carregar, e os sente como obstáculos que a refreiam. Vivencia as lutas interiores decorrentes do fato de estar ligada à matéria exterior e precisar fazer coisas ligadas ao envolvimento com essa matéria. Aqui eu vou abrir um parênteses só para a gente recapitular nosso primeiro encontro da quadrimembração, onde nós temos então o ser humano com 4 constituições, né? Física, etérica, astral e o eu. Então eu vou trazer aqui uma imagem para que a gente possa compreender melhor o que Steiner quer dizer aqui, né? Quando nós dormimos, quando nós saímos do estado de vigília e entramos no sono, nós imaginamos que o nosso corpo nosso corpo físico está ali deitado, o nosso corpo etérico colado nele, porque estamos vivos, estamos respirando, coração e pulmão, ritmos funcionando nesse corpo. E para que a gente consiga dormir, que nossa consciência fique apagada, o corpo astral e o eu descolam dessa corporalidade. Então, a gente imagina mais uma vez uma cama, onde tem ali o nosso corpo físico, permeado por esse corpo etérico, que mantém esse corpo vivo, e descolado dele o corpo astral, que é aquele corpo das sensações, dos instintos, aquele corpo que movimenta, aquele corpo que a gente divide, compartilha com os animais. É onde está o ânima, a alma. E também descola do corpo físico o eu, a centelha divina e individualizada. Então eu gosto sempre de trazer essa imagem para que a gente possa entender aqui quando Steiner fala do momento de acordar e do momento de dormir, onde a alma tem essas vivências profundas. Ele traz aqui exemplos para tentar descrever talvez o indescritível, né? Ele dá nomes talvez ao inominável, difícil falar do oculto, mas dá para a gente compreender que todo o ser humano dorme e acorda e que todo ser humano tem essa experiência puramente espiritual ao adormecer através da alma. E essas crises, essas lutas interiores que acontecem, que são apenas 2 exemplos que ele traz, e que a gente pode entender então que esses conflitos são comuns à alma humana, que todas as pessoas em qualquer idade passam, certo? Apenas uma reflexão para a gente compreender e seguir. O conto de fadas se torna para a alma algo análogo ao nutriente quando usado pelo organismo. Toda a vida anímica da alma do ser humano passou por transformações. Em épocas passadas, o ser humano tinha uma clarevidência espontânea, ou seja, em certos estados intermediários entre o dormir e acordar, tinha condições de vivenciar normalmente algo do mundo espiritual, o que se passava no fundo da alma. Vivenciava algo tão regular que em diferentes pessoas as vivências eram idênticas, ou pelo menos aproximadas de um padrão. A alma humana sentia-se afim com a existência espiritual. Ela sentia como com uma consciência maior ou menor as lutas internas
pelas quais tinha que passar sem compreendê-las e as expressava em imagens. Quando nos detemos diante disso, não nos admira que justamente os contos de fadas mais característicos sejam conhecidos desde os tempos antigos e transmitidos até hoje. O ponto de partida para o surgimento de todos os contos de fadas situam-se em tempos remotos, na época em que todas as pessoas que ainda não estavam amadurecidas para a cultura do intelecto tinham um alto grau de clarividência, remanescente de uma clarividência primordial. Quem já transitou, passeou um pouquinho, né, pela antroposofia, lembra que lá atrás, falamos de muitos mil anos antes de Cristo, na antiga Índia, a humanidade via este mundo físico como uma ilusão maia. O mundo espiritual, sim, era uma realidade. E com o desenvolvimento da consciência, com o acordar do eu, hoje esse mundo físico para nós é uma grande realidade. E o mundo espiritual, nem tanto. Para o pesquisador espiritual, né, para quem se debruça, é um caminho. Então, aqui nós vemos que o ponto de partida para o surgimento de todos os contos de fada situa-se lá atrás, em tempos remotos. Na época em que todas as pessoas que ainda não estavam amadurecidas para a cultura do intelecto tinham um alto grau de clarividência, remanescente de uma clarividência primordial lá atrás, né? Os contos de fadas têm um caráter mais profundo, mais pronunciado, nas regiões do mundo em que as pessoas, em suas almas, ainda estão mais próximas das fontes espirituais. Oriente, Índia, por exemplo. Isso aqui Steiner escreveu em 1900 e alguma coisa, tá, gente? 1919, eu preciso ver depois, mas na época lá atrás. Mas tampouco nos admira que nos contos de fadas alemães coletados por Grimm e Jacob, tal como os ouviram de parentes ou de outras pessoas muito simples, reencontraremos algo a nos lembrar as épocas da vida europeia, em que surgiram igualmente as grandes sagas de heróis. E não nos admira que os contos de fada contenham traços encontrados também nas grandes sagas dos deuses e de heróis. Os contos de fadas mais significativos são mais antigos do que as lendas de heróis, porque as lendas de heróis mostram pessoas em certa idade da vida, em situações definidas, enquanto o que vive nos contos de fadas se refere ao ser humano em geral, acompanhando a alma humana desde o primeiro até o último suspiro, atravessando todas as idades. Rudolf Steiner. Quem também falou sobre contos de fadas foi Albert Einstein. Se você quer que seu filho seja brilhante, conte a ele contos de fadas. Se você o quer muito brilhante, conte-lhe ainda mais contos de fadas. Por estar relacionado profundamente com o mais íntimo da alma humana, o conto de fadas é justamente a forma de apresentação mais adequada à índole da criança, pois podemos afirmar que o conto de fadas expressa o âmbito mais profundo da vida espiritual,
do modo mais simples possível. Em toda a vida artística consciente, não existe arte tão grandiosa como a que completa o caminho, levando das profundezas incompreendidas da alma às imagens encantadoras, muitas vezes lúdicas, do conto de fadas. Pelo fato de, na criança, a essência humana ainda estar ligada primordialmente à existência integral, ao todo da vida, ela necessita do conto de fadas como alimento de sua alma. Como a alma da criança não deve ressecar, a força espiritual não pode ser envolta em conceitos abstratos teóricos, devendo ainda ligar-se ao que está arraigado nas profundezas da existência. Por isso, não é possível oferecer um bem maior à criança do que deixar atuar sobre ela o que une as raízes humanas às raízes da existência. Em sua própria estrutura, a criança ainda precisa gerar as próprias forças formadoras para seu crescimento. E é por isso que ela sente as imagens dos contos de fadas como um maravilhoso alimento para a sua alma. Aqui nós temos uma imagem, né, das crianças sentadas em volta e um adulto contando um conto de fadas. Lembrando que nossa escola faz esse projeto Flor em Casa com muito carinho e muito cuidado, sempre para fundamentar, para trazer uma fundamentação do que a gente trabalha, né? Da forma que a gente trabalha, o que a gente trabalha, quando a gente trabalha com as crianças. Então, todos os dias, ao final do período, a professora e o ajudante do dia preparam um círculo com cadeirinhas, ao centro uma mesinha linda que eles enfeitam, o ajudante do dia. Então põe pedrinha, põe folhinhas, põe o que quiser ali para enfeitar e uma velinha. E aí, com um ritual, a professora os convida a entrar, sentar. Na medida do possível, ela escurece a sala, fechando as cortinas. Inicia com uma abertura cantada, acende a velinha e conta, e não lê, um conto. Ao término, ela escolhe uma criança para apagar a velinha e encerra com uma despedida. Os contos de fadas desenvolvem a capacidade de fantasia e imaginação infantil, proporcionando situações reais e contribuindo com o desenvolvimento cognitivo da criança. Não existe idade ou situação humana que nos possa afastar daquilo que emana dos contos de fadas. As pessoas dedicadas por um longo tempo a transmitir à humanidade os contos de fada tiveram a sensação de estar dando à humanidade algo intimamente relacionado com a natureza humana. Agora é compreensível porque, após a cultura do intelecto ter empenhado durante séculos para afastar a alma do homem e da criança dos contos de fadas, as coletâneas, como as dos irmãos Grimm, foram tão recebidas por pessoas sensíveis, tornando-se novamente um bem comum, sobretudo para a alma da criança. Então, aqui mais uma observação de que esses contos existem
há mais de 6.000 anos atrás. Foram coletados, editados por essas pessoas que se dedicaram por um longo tempo a transmitir à humanidade e com certeza sabendo, sentindo que estava trazendo um legado, um presente relacionado com a natureza humana. Por um bom tempo, esses contos foram contados em rodas, por exemplo, deixa eu achar aqui, achei interessante o nome, Salão das Mulheres Francesas, rodas místicas, rodas mistas, e aí a pesquisadora traz mistas no sentido de ter na sala 2 bêbados, um padre, algumas prostitutas, crianças, algumas viúvas, casais, ou seja, para todo mundo, né? Esses contos eram contados em rodas e depois, agora recentemente, século XIX, começaram a ser trazidos para a literatura infantil e muitos sofreram adequações, né? Por conta do linguajar, por conta da violência, por conta da melancolia, da tristeza. Isso é lamentável, porque tudo o que está no conto original tem um sentido e tem um trabalho dentro da alma, do corpo, de quem recebe. É um alimento. A gente gosta, eu gosto de imaginar assim, um alimento modificado geneticamente, ele não tem o mesmo valor, o mesmo efeito, o mesmo trabalho daquele alimento natural, orgânico, né? Então eu faço essa comparação para que a gente possa refletir. E a criança, ela recebe esse conto original de uma forma muito diferente da nossa. Eles sentem diferente. E algumas características dos contos, como a violência, o lobo mau, chamam bastante a atenção deles. E não há um estranhamento, muito pelo contrário. Eles começam a edificar e fortalecer as forças que estão lá dentro. Então, fica também uma reflexão para a gente, tá? Do que é autêntico, original e do que é modificado, fazendo aí uma comparação com os transgênicos, por exemplo. Vamos lá. Contos e mitos são como um anjo bom que a terra natal concede ao ser humano desde o seu nascimento para acompanhá-lo em sua caminhada pela vida, para ser-lhe fiel companheiro durante toda essa caminhada e por lhe fazer companhia. Fazer verdadeiramente dessa vida um conto de fadas interiormente animado. Então, aqui encerramos a segunda parte da nossa manhã de sábado e espero que tenham gostado.